Salve meus caros, beleza? Eu sou o Ber. Esse aqui é o módulo 4 do curso, que está todo online no YouTube durante 3 meses, a partir dessa data aqui. Então compartilha com os amigos aí, vamos difundir esse conhecimento aí. E esse módulo é o seguinte, eu peguei os produtos para fazer, 2 especificamente, e a gente vai falar sobre fotometria, sobre tipos de superfícies, né, dos produtos, como que ele reflete, como que faz, algumas técnicazinhas de como fazer produto, basicamente em fundo branco assim, e é isso. Então qualquer coisa comenta aí, vamos trocando uma ideia aí pra gente sempre difundir o conhecimento aí, todo mundo aprender junto, beleza? Valeu! E agora a gente vai fazer um estilo em fundo branco de produto, que eu escolhi esse produto porque ele tem um shape legal, ele tem um reflexo legal de superfície, ele tem um reflexo também de rótulo e preto, né? Preto parece que é mais fácil, mas como ele tem esses reflexos, a gente tem que trabalhar a luz e sombra assim para dar um destaque legal. E a gente vai usar 3 flashes, que é um kit meio básico assim, e de uma forma de separar a luz do fundo, para deixar o branco já estourado, para ter o 100% branco, e o produto na frente. Então a gente vai fazer essa separação de planos. Tá, então a gente tem esses 3 caras aqui, ainda sem acessório nenhum, que a gente vai definir o que vai fazer. Como a gente tem uma superfície que precisa de uma luz bem suave, eu vou usar um dos flash virado para o fundo. Aqui a gente tem um recuo bom, eu acredito que eu vou fotografar uns 5 metros de distância do objeto para o fundo. E aí então, porque a gente joga essa luz no fundo colada lá, para ela não ter interferência no produto aqui. E por que eu digo isso? Se você tem uma parede muito colada e precisa de um fundo estourado, e se você joga o flash no fundo, essa luz inevitavelmente vai rebater e vai influenciar no produto. Em alguns casos pode até funcionar legal, às vezes para gente, se quer uma volta e tal, é legal. Mas para produto é melhor a gente separar esses planos. Então quanto mais longe, melhor. A gente vai ver a fotometria, a gente vai fazer uma fotometria lá no fundo e ver quanto que ela está voltando aqui. E depois, como a gente tem esses outros 2 flashes para usar, a gente poderia até utilizar mais, mas hoje a gente vai só com 3. A gente vai jogar ele com 2 difusores aqui na frente e aí a gente vai ver qual que seria o mais adequado. Então eu deixei nessa altura só para a gente ver mais ou menos a distância. Esse flash que vai iluminar o fundo está mais ou menos uns 5 metros aqui, 4, 5 metros. Quando eu preciso de um branco absoluto no fundo, eu tento imaginar mais ou menos o quanto que eu preciso de fundo branco. Por quê? Se eu colocar esse flash aqui, e iluminar o fundo, eu vou estar espalhando demais. Quer dizer, eu vou estar dando chance da luz voltar para interferir aqui no objeto. Então o que eu vou fazer? Eu jogo ele mais próximo ao fundo para ter uma potência não tão grande para dar a fotometria que eu preciso, e essa potência, como ele vai estar de uma distância um pouco mais próxima do fundo, eu elimino a chance dela voltar muito. Então a gente vai jogar um pouco mais lá para o fundo. E sempre usando a luz de modelagem para ter uma referência. Então a gente chega mais próximo ao fundo. Só temos um problema aqui. Esse tripé é um pouco alto demais. Como eu não tenho a mão, um tripé um pouco mais baixo, para não conseguir ver ele da foto, o que a gente faz? A gente desloca um pouquinho para o lado, só para ele sair do ângulo da foto. E aí, com a luz de modelagem, a gente acerta aqui. É claro que a luz de modelagem é só uma referência, então a gente fotometra, posiciona a câmera antes, fotometra todos os pontos que pode aparecer no fundo da foto,
para ter certeza que está com a exposição legal. E aí, para esse set, eu vou usar uma 70-200, que é uma lente que fecha bem. E o que é interessante nesses casos? A gente usar o quanto mais tele possível. Lógico que não precisa ser em 200, mas de 85 para cima já é mais legal. Por quê? A gente evita de ter distorção do produto. A gente chega na altura do produto, mais ou menos no meio do produto, para não ter distorção disso aí. Porque quanto mais grande angular a gente vai ter que chegar um pouco mais perto, a gente cai no perigo de fotografar um pouquinho de cima ou um pouquinho de baixo. Aí você perde a proporção certa. É claro que dá para dar uma ajustada depois, mas enquanto mais preciso sair da câmera, melhor fica na pós-produção. Aqui a gente tem um tripé Manfrotto, um 055 Pro B, que é um tradicional, é um bem clássico, digamos, e uma cabeça 0,29, que também é uma clássica, mas muito precisa. Tem os de ajuste mais preciso, mas esse aqui eu já tenho faz uns 12 anos e é um tripé ótimo, né? Ele nunca me deixou na mão. E é isso. Aí o que a gente faz agora? A gente já posiciona a câmera na altura certa para ver se aquele flash lá do fundo está vazando alguma coisa. Tá, então a gente tem a câmera lá, o objeto, né, a ser fotografado. Eu estou aqui no fundo. O que eu faço? Dou uma olhada no eixo que temos aqui da câmera para o produto. Então, esse aqui é o fundo do produto. Eu vou fotometrar aqui com a potência que eu tenho aqui. Deu 22.2. E eu estou pensando em fotografar em 16. Então, o que eu tenho que fazer para dar um branco absoluto? Isso aí vai variar um pouquinho de câmera para câmera, mas eu vou jogar 2 pontos acima. Quer dizer, eu quero fotografar em 16, então depois de 16 tem 22 e depois tem 32. Então, eu jogo aqui um pouquinho mais forte do que eu já tinha, 22,9, que é 1/10 para 32. Beleza, estou fotometrando luz a luz. Aí agora eu pego essa luz e falo, bom, tá dando 22,9 lá, 32. Eu quero ver quanto que está chegando aqui no objeto. Está dando 8,5, 8,4 para ser mais exato. Então quer dizer, se eu vou fotografar a 16, 8,4, a gente tem 16, 11 e mais meio ponto. A gente tem 2,5 pontos abaixo. Então acho que essa luz não vai influenciar muito. Se a gente quiser isolar mesmo, a gente pode talvez colocar umas tapadeiras pretas. Mas vamos conferir o resultado e depois, se precisar, a gente isola mais. Então beleza, câmera posicionada na altura do produto. Eu deixei um produto, porque daí a gente vai fotografar um por um. E vou fazer um clique. Geralmente quando eu coloco a câmera já no lugar, eu prefiro clicar no programa. Eu estou usando o Capture One aqui, mas dá para ser pelo Lightroom também. E aí a gente consegue clicar por aqui. Foco, eu deixei no meio, né? Um pouquinho para cima, só para ter onde tem um contraste para conseguir focar. E, detalhe. Ali a gente deixou uma base de vidro. Por quê? Porque daí a gente já tem aquele reflexo legal que fica, qualquer coisa a gente só corrige depois no Photoshop para deixar ele mais degradê, né? Então, beleza. ISO 160, 16 de abertura e lembrando que está em 32 lá no fundo. Então, voltou. E para conferir o fundo branco, tanto o Lightroom quanto o Capture, a gente tem um acusador aqui. Ele fica vermelho onde está o branco estourado, né? Beleza, então estourou bonitinho. E agora a gente começa a colocar as luzes da frente. Eu vou começar fazendo com sombrinha, que é um acessório que todo mundo tem, mas eu não acho que vai ser o ideal, mas a gente já testa para ver como é que fica. Lembrando aqui de tentar alinhar aqui
o fim da sombrinha com a panelinha aqui, para não sobrar muita luz. E vamos colocar aqui para frente. Ok, temos aqui a sombrinha pequena. Acho que não precisa de uma sombrinha grande. E a gente vai fazer um clique aqui, só para ver quanto está a fotometria. 11,3, então vamos subir mais 2/3 para dar 16. Beleza, 16. O que é importante aqui? Como a gente precisa de um reflexo inteiro, porque a gente tem um produto que é plano, né? Ele é óbvio que é cilíndrico, né? Mas a face dele é plana. Então a gente deixa na mesma altura, paralelo ao produto. Por quê? Se a gente subir e colocar ele angulado aqui, o reflexo ele não vai ficar inteiro. Vamos fazer um clique aqui para ver como estamos. Bom, é o que eu temia da sombrinha. O problema da sombrinha, quando você tem uma área que ela não é completamente lisa, porque assim, a sombrinha fica aqui e o flash fica no meio, né? Então, aqui que está o porém. O reflexo dela não fica uniforme, né? Aqui até nessa superfície mais rugosa ficou ok. Mas aqui onde temos uma superfície que reflete mais, você vê que no meio já fica com esse pretinho que é o flash, né? Onde está bloqueando. Então o que eu espero para essa imagem? Eu espero que a gente tenha essa diferença de materiais aqui, só que com mais suavidade. E esse reflexo que está aqui não poderia ficar assim, porque senão fica muito marcado, tem que ter um degradezinho mais bonito. Eu vou adicionar mais uma luz depois, só que agora a gente vai testar com o strip. Por quê? O strip ele tem essa luz soft, ele já é mais concentrado, então acho que ele vai marcar aqui. Então eu vou colocar só um strip, depois eu vou adicionar outro, para a gente ver como é que fica. Então, sai sombrinha, entra o strip. A gente precisa tirar esse aqui para dar um encaixe. E o que é o importante agora também? Manter a distância, a mesma distância, porque eu tinha selecionado aquela distância aqui, que não vai ficar muito longe, nem muito perto, porque se ficar muito longe, a luz já fica um pouco mais dura, né, pela distância. E se ficar muito perto, ele ia bloquear aqui. Então, como a gente tinha a distância aqui, que era o começo da sombrinha, que seria a fonte de luz, a gente gira o strip e dá uma chegadinha para trás. Mantendo ainda, como ele é um pouquinho mais alto, a gente joga aqui, confere se está retinho, aqui na lateral, e beleza. Vamos fotometrar. Acho que talvez vá perder um pouquinho de intensidade. Não. Opa, deixa eu conferir mesmo. Exatamente, deu 16, não perdeu nada. Vamos fazer um clique. Ok, então a gente tem aqui a outra imagem com o strip. Você já vê que fica mais marcadinho aqui, sem aquela ondinha no meio. Porém, ainda está um pouquinho marcado demais para mim. Qual que é o problema aqui? A gente tem o finalzinho do R e o E aqui. Deixa eu dar um zoomzinho. A gente perdeu o contraste da letra. Então, a gente tem aqui aqui dá para ler legal e aqui ficou muito em cima. O que a gente vai fazer? A gente vai difundir mais uma vez.
Só que antes disso, eu vou colocar o outro strip ali, para a gente ter uma simetria de luz. E depois a gente difunde e vê a diferença disso. Então vamos de mais um strip agora. Ok, 2 strips. O que vai acontecer agora? Como eu botei na mesma potência os dois, coloquei no mesmo canal aqui para não ter diferença de potência, para ter uma luz bem simétrica, essas luzes vão se somar. Então, opa, coloquei no ambiente aqui sem querer. A gente tem 16 e 6. A gente vai ter que dar uma diminuidinha nessa potência dos dois. Ok, 16. Vou fazer um clique aqui para ver como é que fica com a luz simétrica. Ok, clique feito. Agora a gente tem essa luz mais simétrica. Porém, ainda a gente tem os highlights bem marcados aqui. Acho que dá para ainda difundir um pouco mais, para não ficar essas duas marcas tão grandes assim. O que a gente faz? Como a gente já tem uma dupla difusão nos strips, a gente pode jogar uma bandeira difusora, que pode facilmente ser um frame com papel manteiga, com esse que eu estou usando aqui, que é um nylon de guarda-chuva. Pode ser um Tecron também, que daí é um negócio mais específico, mais indicado, né? Mas aqui a gente vai colocar 2 bandeiras. Aí, ok. A gente chega com ele mais próximo aqui do produto. Sobe aqui na altura do strip. Porque se você fizer muito colado também o difusor no strip, ela não vai difundir tanto, né? Então a gente dá uma distanciada para dar uma difundida maior. Bandeiras colocadas. Vou ter que rolar um malabarismo aqui para conseguir fotometrar. Temos 11,3. Quer dizer, a gente perdeu 0,6 de potência por causa da maior difusão. Então, a gente volta esses 6 décimos. 16. Fechado. Vamos aqui fazer o clique. Vou só corrigir a câmera aqui que eu tinha dado uma tropeçadinha. Aí. Ó, já dá para notar a diferença aqui na difusão. Voltando para anterior, ó. Você vê que está bem mais marcado, aqui está bem mais suave. Legal. Eu ainda não estou contente com a borda dele, né? Eu acho que dá para fechar um pouquinho mais. Acho que dá para ficar um pouquinho mais preto dos lados, assim, né? Acho que ainda está faltando um pouquinho de contraste. Lembrando que eu vou bater o branco, mas depois que a gente tiver com o set final, né? Quando estiver feliz com a luz. Então eu vou jogar 2 bandeiras pretas que eu tenho aqui, mas isso pode ser uma cartolina. Só cuidado com a cartolina que quando tem muito brilho. Mas dá para ser um tecido. É importante que ele fique com um tecido esticado para ser uniforme tudo. Então eu vou colocar mais 2 bandeiras ali. Então, a gente bloqueando essa luz lateral, que vai entrar também da luz do fundo um pouquinho, da bandeira também vai sobrar um pouquinho. Então o que é interessante? A gente alinhar essas bandeiras aqui com o produto, porque senão a gente bloqueia a luz que está vindo da frente. E aí esse preto aqui, ele vai dar um contraste na lateral do produto. Então vamos só fotometrar de novo na frente, ver se não vai mudar alguma coisinha. E bora. Na frente temos então
11,8. A gente perdeu 0,2. Dá uma compensadinha aqui. Opa, não armei. É importante também, quando você for fotometrar, não deixar nada na frente da luz para o fotômetro. Então, dá uma... Aê, legal. Beleza? Vamos clicar. Ó. Temos um contraste aqui, hein? Oh, legal. Então, a gente ainda tem os estouradinhos aqui. Temos o contraste legal agora nas laterais. Eu vou adicionar um único porém aqui, que é para só dar uma homogeneizada aqui, falei certo? Acho que sim. Aqui no meio, que é o que? É um pedaço de foam branco, que pode ser cartolina, pode ser isopor também, o isopor é bem útil nessa hora, com um furo no meio na lente. Vou pegar ali, que é essa coisinha feia aqui, mas colocando aqui na lente, beleza, vamos clicar. Essa distância aqui eu acho que não vai dar muita diferença. Deu quase nada. Mas eu estou em 200 milímetros. Quer dizer, se você tiver uma lente um pouco menos tele, por exemplo, deixa eu ver quanto vai ficar aqui. Aqui eu estou em um pouquinho mais de 135. Vamos fazer o clique. E como o foam agora está um pouquinho mais próximo do produto, ele deve interferir um pouquinho também. Vou fazer a comparação aqui. Realmente, ele ficou um pouquinho mais suave no meio. Mas, vamos fazer o clique final agora. Aqui, a posição inicial. Voltando em 200 milímetros. É interessante deixar o reflexo no vidro até o finalzinho para poder editar depois, assim, não ter nada aqui, por exemplo. Aqui eu estava fazendo um pouquinho próximo demais. É bom a gente colocar o reflexo até onde ele vai, porque depois você jogar um gradiente de branco ali fica bonitinho. Então, vamos pegar o Color Checker, fazer um clique com ele. Lembrando que é bom o produto estar sempre bem limpo. A gente já fez isso antes. Ok, temos aqui o Color Checker. Vou bater o branco aqui no cinza 18%. White Balance. Ok. E aqui no meu Capture eu já deixo para a setagem ir conforme a foto anterior. Então você, batendo esse preset, batendo esse branco, o outro já vai setado para a próxima foto. É isso. Temos a foto. Aí agora a gente vai só colocar com o outro produto, que como ele tem um branco no rótulo, ele vai dar uma diferençazinha de reflexão e vamos ver como é que fica. Beleza? O outro produto, acho que não vai dar muita diferença de... Pô, ficou legal. A gente tem o brilho bem suave aqui. A gente tem o branco estourado. O que é a importância do branco estourado?
Porque se você for subir no e-commerce, às vezes o cliente me pede já com o branco estourado, para não dar diferença de um produto para outro. O que acontece quando você não tem o fundo estourado? Tem que recortar uma por uma. Isso aí é um baita trabalho. Então, se você caprichar na luz, deixar tudo pronto, ó, detalhe, eu não fiz nenhuma correção ainda de contraste, de cor, assim, uma coisa assim, e está quase pronto. Isso aí, para você subir no e-commerce do teu cliente, é só reduzir para o tamanho certo, mandar para o cara e tudo certo. Aí a gente sai de um produto como esse, que tem um pouco opaco e um pouco reflexivo. Será que no mesmo set a gente consegue fotografar uma garrafa de cerveja? Que dá, mas vai ficar legal. A gente vai fazer um teste e vamos produzir essa garrafa. Então a gente vai usar um verniz fosco, que dá essa sensação de gelado, né? E para fazer as gotinhas, a gente faz uma mistura de água com glicerina. Dessa normal que você encontra em qualquer farmácia. E aí depende o tanto de mistura. A gente aqui usa meio a meio e talvez 2/3 de glicerina e 1 de água para ele ficar mais denso. Porque quando você faz uma mistura de glicerina e água, quanto mais glicerina, mais ele vai ficar. A gente usa a glicerina justamente para dar essa borrifada e a gotinha ficar. Então, a gente tem uma garrafa que parece gelada e parece úmida. Então, fica bem bacana. Vamos fazer primeiro o clique da garrafa sem nada de produção, quente, do jeito que compramos. Basicamente está um terror. Por quê? A gente tinha o fundo estourado com 2 pontos a mais. Quando a gente tem o fundo muito estourado numa garrafa como essa, que é translúcida, aqui no meio, o amarelo da cerveja você já perdeu, né? E está vazando também aqui as tapadeiras, aqui do lado, enfim. Péssimo. Mas beleza. Então, antes de afinar essa luz para a garrafa, vamos colocar ela produzida e vamos ver a diferença. Então, a garrafa já está lá, produzida. Clicamos. Olha, melhorou bastante. A gente tinha isso, foi para isso. Porque já não tem a transparência, ele tá o material opaco agora, né? Funciona, mas eu acho ela muito lavadona, assim, né? Eu acho ela muito sem contraste. A gente continua com o fundo branco estourado, mas olha só. Aqui a gente perde informação da cerveja, né? Então, quer dizer, por ela ser com fundo branco, estourado, isso aí pode influenciar e não funcionar tão bem para isso. Então vamos dar uma mudadinha na luz ali, ainda com esse set com 3 luzes, mas eu acho que eu vou dar uma mudadinha, adicionar algumas luzes para dar um tchan nessa imagem aqui. Então a gente estava com os 2 strips na frente com os difusores. Como aqui a gente tem uma garrafa já produzida e ela não está completamente transparente, o que eu pensei? Bom, eu vou jogar esses mesmos strips que estavam na frente como contra, para fazer uma marcaçãozinha e deixar essa cerveja, que é uma draft, uma Corona, que é uma cerveja leve, então com esse aspecto de bem gelado, assim, bem fresco, digamos, né? Então, eu vou jogar esses 2 strips por trás aqui, só que como é que eu vou usar a fotometria? Se eu deixar ela em 16 aqui, como a gente tem um ângulo de reflexão daqui do strip para a garrafa e para a lente, se eu deixar em 16, quase certeza que vai estourar.
Então eu vou baixar um pouquinho para 11,2, 11,3 mais ou menos, cada um desses strips. E aí, aproveitando que a gente tem as bandeiras à mão, eu vou colocar elas na frente ali, para o que sobrar de luz aqui, a gente tem uma reflexão aqui e sobra um pouquinho na frente. Eu acho que vai faltar um pouco na frente ainda, mas depois a gente vê essa luz da frente. A luz do back ali, que estava em 32 e a gente viu que estava ficando muito claro, eu vou tirar 1,5 ponto dela, porque senão vai ficar tudo lavado, vai ficar muito sem contraste. A gente vai perder um pouco daquele... a gente vai perder o branco estourado, mas depois a gente recompensa ele colocando alguma coisa aqui para vir esse brilho no meio da garrafa. Então, ok, vamos colocar esse outro strip aqui. Eles estão no canal A. Espera aí que não está simétrico. Aqui é importante estar bem simétrico. Ó, temos 16,6 em cada um. Quer dizer, está muito forte. 11,1. 11,1. Ok. Vou pensar mais um tercinho aqui. Beleza. 11,4 e 11,5. Acho que está um pouquinho diferente a distância ainda. Vou fazer um clique só com essas duas luzes. Depois com as duas luzes com as bandeiras. Aí ligando a luz do fundo e a gente vai ver o que vai precisando. Então vamos luz a luz. Começando só com os dois strips atrás. Então beleza, ó. A gente já vê que a gente tem esse contorno. Tanto que o fundo ficou preto porque está muito distante, a gente está com luz contra. Então, beleza. Então, a gente já tem esse contorno, está bem definido. Vamos ver se está estourando alguma coisa. Não, a única coisa que estourou aqui foi as gotinhas, então tá ótimo. Beleza, 11,3, 11,4 na verdade, essa luz de back. Então vamos colocar as duas bandeiras aqui na frente, para dar uma completada aqui nessa luz. Ainda não é a luz principal da frente, é só um extra. Deixa eu ver se tá tampando alguma coisa, tá? Então vamos fazer esse clique com os dois strips e as bandeiras. E a diferença só de colocar a bandeira, ó. Já deu uma clareadinha aqui na frente. Isso é bem sutil, dá pra ver até mais aqui na tampinha, ó. Mas legal. Mas ainda a gente quer o fundo branco, certo? Então, vamos ligar a luz lá do fundo e fotometrar. A gente estava em 32 e está fotografando em 16. Eu vou baixar para 16,6 para só ter um brilhinho. Você vai ver que o fundo não vai ficar aquele fundo estourado, né, branco estourado, mas acho que vai ficar mais legal. No fundo, aqui temos 32, que estava estourando um monte lá o fundo. Vou jogar um 16 e... Vamos ver quanto está dando aqui? 16,4, perfeito. A gente já vai ver uma diferença agora no contraste, que vai deixar aquele lavadão. Vamos dar um clique ali. Vamos clicar aqui. Foi a foto. Ainda acho que está um pouquinho claro demais. A gente muda aqui, ó. Eu vou abaixar mais 2/3. Então a gente tinha 16,3, 16,4. A gente vai para 11,8, 11,7, 11,8 lá no fundo.
Vamos ver a diferença. Ó, beleza. Ele deu uma apagadinha, ainda a gente não tem luz na frente. Ele deu uma apagadinha aqui na... Dá pra ver a diferença bem clara agora aqui. E beleza. Opa, cliquei sem querer aqui. Agora, o que a gente faz? Vamos iluminar essa frente. Voltando para aquele detalhe que é uma cerveja leve e de verão, digamos assim, eu acho que dá para caber uma luz pontual ali, sabe? A gente tem essa opacidade média dela aqui, então eu vou jogar um snootzinho ou uma panela, eu vou dar uma olhada e ver o que fica melhor na modelagem mesmo, eu testo as duas, e mais ou menos aqui, ó, porque aí a gente tem um highlight, a gente tem um destaque aqui. Eu ainda acho que está faltando contraste na cerveja aqui e um pouquinho no meio assim de uma vida. Mas primeiro vamos jogar essa luz aqui, ver o que dá e depois a gente adiciona mais. Então, só para visualizar melhor agora, vou tirar o fan. E eu adicionei aqui o snoot, que esse aqui é uma D600B com essa prolonga de cabeça, né? Porque daí o gerador fica aqui e a cabeça em si fica aqui. Eu gosto de fotometrar item por item, então o que a gente vai fazer? A gente vai desligar todas as outras luzes, que estão nos outros canais, aqui eu consigo desligar. Se você não tem rádio assim, dá uma desligada mesmo, assim, que é importante a gente ver canal por canal. Esse aqui está isolado, eu consigo fotografar só esse aqui. Beleza. Então, eu deixei ele bem central, esse snoot. Vou conferir aqui, um pouquinho para cá. Beleza, vindo bem de cima. Vamos só fotometrar ele certinho aqui. Temos 11, 11 e 1. Espera aí que ele não está exatamente no centro. Quando se fala de snoot, como ele tem uma luz bem focada, é bom a gente fotometrar tipo um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, porque às vezes você não está exatamente no centro da luz, então dá diferença de fotometria. 11, 1, 11, 11, beleza. Como eu preciso de um brilhinho a mais, e estou fotografando em 16, eu vou jogar ele aqui com 11,7. Para também não estourar muito branco e tal, e não ter ele não perder informação, né? Então deixa eu ligar os outros aqui. Liguei os outros dois grupos, que são os grupos do strip, que está com a mesma potência, e o grupo lá do fundo. Clicando. Ó. Aí, ó, já temos algo. Você vê, ó, que você já tem esse rótulo, já veio. Deu um highlight aqui. Ficou bonito, que ele ficou difuso, né? Ele não ficou aquele marcadão. E a gente ainda tem esse contorno da garrafa aqui. Então tá bem legal. Ok. Eu acho que agora falta um pouquinho de contraste. Aqui a gente pode dar uma bandeiradinha ali e depois colocar uma luzinha de fundo aqui que eu acho que vai ficar legal. Beleza, colocamos aqui as bandeirinhas. Eu coloquei ela um pouquinho para trás aqui do strip. Ela vai bloquear um pouquinho ela vai aparecer na foto, mas eu acho que vai dar um contrastezinho no meio da garrafa, no centro para a lateral. Vamos aqui fazer o clique. Ela realmente apareceu um pouquinho, mas tudo bem. Opa, disparou essa.
Beleza, então isolando aqui a garrafa, ó, dá pra ver aqui, né? Isso aqui deu uma bloqueadinha, já deu um contraste. Gostei. Então, o que eu vou fazer agora, só para finalizar? Como aqui eu acho que merece um destaque maior no meio da garrafa aqui, para não ter que puxar no Photoshop e tal, a gente vai colocar só um negocinho aqui atrás, que é um pedaço de foam, desse que a gente estava usando aqui, uma tirinha, que eu recorto e coloco numa garrinha, escondo bem atrás ali e iluminar ele, porque daí você tem um pontinho de highlight ali, né? Isso dá para fazer de outras formas, dá para colocar uma luz contra ali, bem concentradinho e cortado para dar esse brilhinho, mas hoje a gente vai fazer com esse pedacinho de foam recortado ali e preso bem atrás da garrafa. Ah, lembrando, ele não pode passar aqui do nível do líquido, né? Porque senão ele aparece aqui e fica meio sem sentido. Então a gente vai colocar ele daqui para baixo. Como a gente tem esse vidro aqui, talvez seria legal dar uma suspendidinha no vidro. A gente pode colocar até copos, né? A gente coloca 4 copos ali. A gente suspende ele para ter esse vão livre aqui. Vamos tentar fazer isso. Então, como a gente subiu essa altura de copo, então a gente sobe tudo mais ou menos essa altura, para acompanhar certinho. Depois confere tudo. Subir também a bandeira. Ali atrás eu já subi e a câmera. Beleza. Fazer um clique. Ok. Espera aí, essa não foi. Estava aqui. Deixa eu fechar um pouquinho essa bandeira aqui. Você vê que já livrou aqui, né? Aqui já é o vidro, mas o fundo dela é o fundo infinito lá. Então, quando a gente colocar o foam ali, já está livre aqui. Então, a gente começa dele aqui até aqui. Vamos lá. Então, aqui no fundo, eu tenho um mini arm, que é da Matthews, né? Que basicamente são umas cabeças de efeito pequenas, com um bracinho aqui. Então, colocamos aqui, depois a gente baixa. E aqui vai uma garrinha também da Matthews, tem outras marcas que tem a mesma garrinha. A gente coloca aqui, vou inverter isso aqui. E a gente coloca o foam aqui. Então, é um pedaço simples de foam. A gente coloca aqui e desce o bracinho nele aqui. Como é que a gente vai iluminar isso aqui? Porque é um ponto bem específico, né? Então, a gente tem que achar um ponto lá da frente, um ponto que não vá interferir nas outras luzes, para iluminar só isso aqui. Eu vou usar um snoot com outro flash, depois eu vou regular aqui para ver se está tudo certo. Vamos lá para a câmera. Então, é até engraçado que esse é o único flash com AC, né, com cabo. Ok, então a gente tem o slave dele ativado. Vou colocar ele bem forte aqui. A luz de modelagem vai guiar a gente aqui para onde colocar. Vou colocar ele bem no foam ali para dar um brilhinho
no meio da garrafa. Vamos fazer um clique lá para ver como é que fica. Então vamos clicar, eu já ajeitei melhor ali as bandeiras aqui atrás para ficar bem simétrica. Deu uma fechadinha. E temos mais ali no... Aí, legal. Vamos só comparar. Ó. Dá para ver aqui, ó, que temos mais um contrastezinho. E veio um brilhozinho aqui no meio, aqui, ó. Legal, né? Sinceramente, eu acho que é isso. Eu só vou fazer mais uma opção, que é uma coisa muito simples e que dá para mudar rapidinho. É o fundo preto. Como a gente está com o suspenso aqui no vidro, a gente só vai eliminar ali a luz lá do fundo. Eu vou desligar ela e eu vou colocar uma tapadeira preta. Eu acho que vai dar legal esse volume dessas luzes contra aqui. Vamos ver como é que fica. Então, a gente tem essa imagem que vai precisar dar um recortinho aqui e tal, mas a garrafa ficou bem bacana. Então, agora só com a luz desligada lá do fundo e com a tapadeira preta, vamos clicar e ver a diferença. Pô, ficou legal, hein? Ó, a gente tem o preto aqui, tem a divisão do vidro, a gente ainda tem o reflexo aqui. E se a gente não quiser o reflexo e deixar tudo preto? A minha dica é colocar tecido, algum tecido que tenha uma absorção boa de luz. O veludo, por exemplo, é um negócio que a gente usa bastante aqui. Aí é só colocar um veludo, invariavelmente vai aparecer um pouquinho aqui, mas daí no retoque fica bem fácil de eliminar isso aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.